agradeço em nome do NUPEX e do INCIS a presença de vocês. É mais uma atividade do Sociais nas Quartas, é um evento organizado, promovido pelo NUPEX, Núcleo de Pesquisa e de Extensão do INCIS, Instituto de Ciências Sociais, que acolheu a proposta de alguns dos professores da área de ciência política de organizarmos um evento, um debate em torno de um dos temas mais importantes e se encontra na ordem do dia, que é a reforma política, né? Embora a gente não tenha uma grande tradição no Brasil de discutir reforma política, e a maior parte das propostas, em geral, vinculem e restringam, reforma política à reforma eleitoral, né? Nós hoje, nem sei se nós podemos dizer que existem projetos de reforma política em disputa, mas há alguns projetos políticos de reforma política pensados, propostos, e um deles que está tramitando no Congresso Nacional, cujos resultados, efeitos políticos, nem de longe tocam, arranham os principais problemas, né, da ampla questão da democracia, da representação e da participação, que são as questões que envolvem uma reforma política. No limite é como, que canais, que mecanismos, que formas a sociedade organiza para participar do processo de decisão, né, e até mesmo de implementação, de autorização ou não de políticas públicas, de decisões estatais. Para enfrentar esse tema, nós trouxemos hoje 2 professores da área de ciência política, em alguma medida especialistas, porque vem debatendo, vem se aprofundando na temática, que é o colega Edilson Gracioli e o colega Siddhartha Soria e Silva. Meu nome é Patrícia Vieira Trópia, eu sou também professora da área de ciência política e vou fazer a mediação do debate, organizando o tempo, organizando também as perguntas, as eventuais perguntas, e também debatendo com vocês algumas ideias, algumas propostas, ok? Nós não fizemos não decidimos quem começaria. Tá bom, então o Edilson começa 20 até meia hora, porque a gente faz 1 hora de exposição e depois a gente abre para o debate. Pode ser assim? Então eu vou controlar quando for 5 minutos. Obrigada, Edilson. Bom, boa tarde Patrícia, Siddhartha, os presentes. Eu quero em primeiro lugar agradecer ao NUPEX por essa receptividade à proposta de uma mesa sobre reforma política, e também dizer que eu acho muito importante esse meio de divulgação das atividades do NUPEX no YouTube, porque isso sempre repercute para além do público presente e a discussão feita. Eu acho que isso é uma iniciativa muito legal, que os atuais coordenadores do NUPEX, a professora Mariana, o professor Luciano, estão implementando. Eu acho que é uma iniciativa que veio para ficar e é um recurso bem legal. Bom, eu queria dizer para vocês que o tema da reforma política é o tema sobre o qual, ainda como estudante de graduação, mas muito mais em função da militância político-partidária e também de comunidades ligadas à teoria da educação, é o tema sobre o qual eu me debruço há mais tempo, né? Os meus primeiros artigos em jornais, na cidade de Jundiaí, de onde eu venho, foram exatamente sobre isso, lá pelos idos de 1991. Uma intervenção no debate público, ainda sem, digamos, as categorias que depois a formação acadêmica me propiciaria, mas é um tema candente. Eu quero começar, eu pediria para alguém, por favor, apagar a luz aqui da frente, não sei se você que está mais perto poderia fazer isso. É ali, olha. Tem ali também?
desculpa, obrigado, Maria. Então eu queria começar dizendo que eu falarei desse tema de alguns lugares, obrigado, muito específicos. Claro, falarei do lugar do ofício que desempenho aqui na universidade, né? Mas falarei também por um acúmulo de discussão que algumas entidades que desde a Constituinte de 86 a 88 têm feito sobre isso. A Constituinte de 86 a 88, principalmente a OAB, a CNBB, movimentos de luta pela terra, tem um debate acumulado a respeito. Então é uma luta, uma frente de atuação antiga. E mais recentemente, nesse período que se abriu de junho de 2013 para cá, e de maneira mais intensa neste ano de 2015, eu tenho um outro lugar que é o lugar de uma frente popular em defesa da democracia e contra o conservadorismo, do qual participam militantes e entidades como alguns partidos políticos, sindicatos. É uma frente criada aqui em Uberlândia. Então eu vou falar desses três lugares, assim, a partir dessas três perspectivas que confluem. Muito bem, eu acho que a primeira coisa importante a ser dita, a Patrícia, na abertura da mesa, já apontou para isso, é que nós estamos falando de algo que diz respeito a muito mais do que sistema eleitoral, processo eleitoral. Nós estamos falando de um sistema político. Eu quero aqui, muito brevemente, pontuar o que é que entendo por sistema político, sem o que ficaríamos apenas em técnicas eleitorais, em procedimentos eleitorais, ou parlamentares, ou institucionais. Então, eu entendo por sistema político um sistema que é constituído por práticas, instituições, padrões de relacionamento na sociedade civil, ou seja, entre cidadãos, organizações, partidos, movimentos sociais, entidades e, antes de tudo isso, classes e frações de classe. E isso tudo também entre esses vários agrupamentos da sociedade civil e o Estado em sentido estrito, ou seja, a sociedade política ou sistema estatal. Por que é importante dizer isso? Porque dessa forma definida o sistema político, nós não reduzimos a política ao Estado. Essa é a primeira coisa importante. Ao Estado como sociedade política, ao Estado em sentido estrito. Evidentemente, quando falamos em reforma política com essa caracterização ampla do sistema político, aqui cabem muitas coisas, inclusive ampliação da noção de direitos, de organização, de atuação, a própria liberdade de expressão, o controle da mídia, a democratização da mídia, está tudo aqui. A minha exposição hoje, entretanto, ela vai ser um pouco mais restrita quanto ao seu horizonte, né? Bom, só que... Deu uma travadinha? É. Bom, vou avançar aqui. De que reforma política nós podemos e devemos falar nesse momento? Não é da reforma política que tramita no Congresso Nacional. Porque essa reforma política, que na verdade tem várias PECs, várias propostas de emendas constitucionais, cujo conteúdo é a reforma política, o que nós assistimos hoje, no âmbito do que tramita no Congresso, é uma contra-reforma. Tem um caráter preventivo àquilo que poderia, em tese, advir de uma reforma política com participação popular. Então, veja, eu falo de uma perspectiva que não é essa
das PECs que estão no Congresso. Sobre elas eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Então, quais objetivos são esses, né, possíveis para uma reforma política com participação popular? Portanto, que não vai seguir o assodamento, a pressa do que tramita no Congresso. Não tem a ver com a volúpia com que, de repente, para citar um ícone desse assodamento, o Eduardo Cunha quer realizar uma reforma política, que na verdade é uma contra-reforma. O primeiro objetivo para uma reforma política com participação popular me parece ser o da ampliação das possibilidades de participação política direta. Nós temos alguns mecanismos previstos na Constituição. O plebiscito, o referendo e um mecanismo que combina participação política direta com a representativa, que é o projeto de iniciativa legislativa popular. Todos esses instrumentos foram muito pouco utilizados até hoje. Plebiscito, tivemos, acho que 2. Referendo, 1. Projeto de iniciativa legislativa popular, muito poucos, o mais conhecido, aquele chamado da ficha limpa. Né? Com exceção do período constituinte. Sim, no período da Constituinte, cujo resultado foi a definição desses mecanismos, houve muita participação política popular, mecanismos de ação direta com vitórias e derrotas. Vitórias e derrotas. Muito bem. Um segundo objetivo importante, ampliação dos mecanismos de controle sobre os que exercem e obtêm e exercem mandatos. Junho de 2013 não é o foco da minha exposição, mas eu quero pensar um aspecto muito presente nas manifestações de meados de 2013 para dizer o seguinte: sem dúvida alguma, o sistema político foi colocado claramente em xeque naquelas manifestações e a partir delas de maneira muito intensa. Então, uma das razões disso me parece ser exatamente o descolamento entre as instituições políticas, inclusive aquelas preenchidas pelo critério da via eleitoral, e o eleitorado como um todo, ou boa parte dele. Há um distanciamento. Participa-se de eleição e depois, dali a 2 ou 4 anos, participa-se de eleição e aí nós temos essa mazela de poucos se lembrarem em quem votou, poucos monitorarem em quem votou e eventualmente foi eleito, etc. Um terceiro objetivo, que aí vai na contramão de certas ondas contemporâneas, é o fortalecimento dos partidos políticos. E não um sistema político apartidário, antipartidário. Isso é fascismo. Fortalecer os partidos políticos deve ser um objetivo de uma reforma política com participação popular. Depois poderemos falar um pouco mais sobre isso ao mencionarmos a necessidade de restringir a criação de legendas de partidos de aluguel. Um penúltimo objetivo, fortalecimento dos mecanismos de representação política. Não é a mesma coisa em relação ao que eu já disse acima. Né? Você pode e deve avançar na participação política direta, no controle sobre os mandatos obtidos, conferidos, mas também sobre fortalecer os vínculos entre eleitos e eleitores. E o último objetivo, último na ordem da minha exposição, primeiro em termos de importância, redução da influência do poder econômico sobre os processos eleitorais. Né? Então, ele é o último na minha ordem de exposição e vai ser o primeiro a ser abordado daqui a pouco aqui, em termos de que reforma atingiria esse objetivo. Mas eu tenho 2 questões preliminares antes de entrar nas reformas propriamente ditas. A primeira delas
de que alguns setores da sociedade defendem, eu estou de acordo com essa defesa, que uma reforma política deva nascer de uma constituinte exclusiva. Esse termo exclusiva, uma constituinte desse tipo, tem dois significados articulados, porém não idênticos. O primeiro significado é de que o conjunto de eleitos para recolherem, inclusive, contribuições e formularem uma proposta de reforma política, deva ser eleito exclusivamente para isso. Nós não deveríamos ter um congresso constituinte. Essa é uma bandeira que vem lá da Constituinte de 86 e 88. Os movimentos sociais queriam uma constituinte exclusiva. Porque senão, o raciocínio é mais ou menos óbvio, me parece. Como é que grandes beneficiários do que o sistema político tem de distorção de tudo isso que falamos até aqui, quererão modificá-lo? Isso é uma ingenuidade brutal. É como esperar que as classes dominantes convertam seus corações para deixarem de explorar a força de trabalho. É uma ingenuidade. Mas o termo constituinte exclusivo aqui também significa outro aspecto, que é um diálogo importante com certos juristas e com um certo juridicismo. Se tiver alguém aqui da área de direito, né, que é o seguinte: uma constituinte sobre reforma política tem que se debruçar sobre esse tema. Não precisa abranger o leque de questões que uma Constituição concebe ou permite. Né? As coisas caminham para isso? Não. As coisas não caminham para isso. Por isso que o que tramita hoje no Congresso é uma contra-reforma, é uma ação preventiva a algo mais abrangente como isso. Uma outra questão ainda preliminar ao conteúdo da reforma diz respeito ao seguinte: qual o mecanismo de legitimação do que for produzido em termos de reforma? Alguns setores defendem que haja um plebiscito. O plebiscito significaria que o eleitorado deliberaria sobre cada ponto da reforma política acerca do conteúdo respectivo. Então, o texto da proposta de reforma política apontaria, por exemplo, para um financiamento público de campanha, no máximo com doações de pessoas físicas, mas o eleitorado poderia escolher entre isso e as outras alternativas acerca desse tema. Aí vem o argumento conservador: o povo não sabe votar. Esse argumento o Pelé usava em 69, numa entrevista, não sei se vocês sabem disso, dada ao Márcio Alvarenga, aqui da Rádio Universitária. Ele conta essa história. Ora, por que o eleitorado pode escolher um congresso ou uma constituinte que vai fazer algo e ele não pode deliberar sobre o algo de alguma forma diretamente? Esse argumento é um argumento elitista, conservador, preconceituoso. Bom, mas até para não me perder aqui no tempo, quais são os grandes temas que eu quero priorizar aqui de uma reforma política? O primeiro deles, porque sem o qual eu acho que os demais nem teriam muita eficácia na direção dos objetivos que já verbalizei, é o sistema de financiamento de campanhas. O que é que nós temos hoje? Nós temos um sistema misto. Há uma parte de financiamento público, constituída pelo horário eleitoral gratuito. O horário é gratuito. Né? Pago por fundos públicos às emissoras de televisão. As peças de propaganda não são gratuitas. Isso fica a cargo de cada partido ou coligação. E na dimensão pública ainda existe o fundo de participação partidária. E o sistema atual permite doações privadas de pessoas jurídicas, empresas, e de pessoas físicas, no limite, no caso de pessoas físicas,
de até 10% da renda declarada no imposto de renda do ano anterior à eleição. O problema é que a doação por parte de empresas é uma aberração. Em primeiro lugar, empresas não votam, elas fazem lobby, fazem investimento e jogam triplo. Jogam triplo. Em segundo lugar, eu vou dar um dado que é emblemático. Na eleição para a Câmara dos Deputados de 2014, das 361 campanhas mais caras, com maior aporte de recursos, quantos foram eleitos? 360. Então, apenas que não tinha recurso? Não, ao contrário. Um dos 361 candidatos de maior volume de grana na campanha, só um foi eleito. Os outros 360 foram eleitos. Então, a corrosão que esse nível de influência do poder econômico estabelece sobre o processo eleitoral é muito grande. Eu não tenho a ilusão de que numa sociedade da ordem do capital, o processo eleitoral possa parar de ser influenciado pelo poder econômico, até porque esse poder econômico influencia molecularmente o tempo todo. Mas de maneira direta no processo eleitoral, seria um avanço muito importante que o financiamento de campanha não fosse mais do jeito que é hoje. Ou que ele fosse apenas público, aí as vozes contrárias existem, são muito poderosas, ou então, pelo menos, que na parte privada se restringisse a doação por pessoas físicas, no limite já existente. Né? Um outro tema muito importante... Tempo? 12. Tá bom, vai dar. Um outro tema muito importante é sobre o sistema de votação para eleições proporcionais. Aqui eu vou passar mais rapidamente do que gostaria. Tem a intervenção do Siddhartha e o debate pode aprofundar. Mas aqui se colocam dois sistemas fundamentais. O voto proporcional, sistema proporcional, e o voto distrital. O Tucanato defende o voto distrital. E aí eles vêm com retórica, voto distrital misto. Eu vou falar um pouquinho disso. O que é o voto proporcional? Para cada eleição legislativa, os partidos ou coligações de partidos que disputam os cargos legislativos obtêm o número de cadeiras na proporção dos votos obtidos, que é o sistema mais democrático que existe. O sistema distrital é outra lógica. O sistema distrital, por exemplo, Uberlândia tem 27 vereadores. O eleitorado de Uberlândia seria dividido em 27 distritos. E dentro de cada distrito, os partidos poderiam indicar candidatos, mas apenas o mais votado em cada distrito seria eleito. O que isso significa? Em primeiro lugar, uma grande falácia de que o candidato, por ser da região do distrito, me representa melhor. Ora, eu quero saber se os agronegocistas serão representados melhor por um deputado do Sem Terra só porque ele é do distrito dele. Estou fazendo o raciocínio ao contrário, porque o comum é exatamente o outro lado. Então é. Mas tem um grande problema aí. Qualquer sistema distrital misto ou puro, o que é que ele produz? Ele produz quase que uma barreira intransponível para as minorias. Ele produz brutais distorções para a representação política. Quer ver por quê? Um partido pode ter 49,99% dos votos em todos os distritos e não eleger ninguém. Porque em cada distrito, um outro partido pode ter a maioria. O voto distrital introduz para cargos do legislativo uma lógica da eleição para o executivo. Então, o voto distrital é um atraso, é um retrocesso. O que é distrital misto? O eleitor vota duas vezes. Uma vez pelo critério do distrito, outra vez pelo critério da proporcionalidade. Ou seja,
a distorção vem só pela metade, mas continua a ser distorção. Vou fazer um parênteses para comentar a maior, porque, na verdade, uma das duas maiores aberrações dessa PEC que o Eduardo Cunha e o seu Michel Temer estão à frente para tentar aprovar. A primeira delas é que consolida o financiamento empresarial de campanha. Mas tem uma segunda, que é o que a imprensa tem chamado de distritão, entre aspas. O termo não é muito preciso, vocês vão entender por quê. O distritão pega, por exemplo, o município de Uberlândia e não divide em distritos. O município como um todo é um único distrito. E aí os 27 mais votados são eleitos. Acabaram os partidos. Então aí nós vamos assistir as legendas de aluguel correndo atrás de celebridades. Do Ronaldo Fenômeno, da Bonitinha, do Bonitinho, do Riquinho, do filho do coronel, do neto do coronel. Não tem mais partido. Bom, estou caminhando para o final aqui. Tem uma outra questão importante também, que é se as coligações... É uma espécie de campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro. É um ranking. Os mais votados. Quem vai para a Libertadores? Entendeu? É uma tragédia, a gente pode depois aprofundar sobre isso. Há um debate que divide o campo democrático e de esquerda. Se as coligações para cargo do legislativo devem acabar. Qual é o argumento forte daqueles que defendem essa ideia? É de que muitas vezes um partido não tem densidade, representatividade suficiente para atingir o tal do coeficiente eleitoral, o percentual equivalente ao que vale uma cadeira no universo das cadeiras em disputa, sozinho. Mas se ele for para dentro de uma coligação para cargo proporcional, ele consegue, na soma de todos os votos, ter uma posição de destaque. Qual é a lógica dos que defendem o fim das coligações para cargo proporcional? É inibir os partidos que não são representativos, as legendas de aluguel, os curraizinhos que os coronéis da política estabelecem. O problema é que existem partidos pequenos que não são legendas de aluguel. Ou porque em torno de certas bandeiras, o PV, aqui, acolá, é um exemplo disso, o PSOL, o PCdoB, o PSTU são exemplos disso. São partidos pequenos, mas não são legendas de aluguel, como regra. Bom, uma outra linha uma outra reforma possível, necessária, é o da ampliação do que entendemos por fidelidade partidária. Fidelidade partidária hoje significa apenas o seguinte: foi eleito por um partido, quer sair do partido, perde o mandato, a não ser em casos em que se comprove que a executiva perseguiu o detentor do mandato, ou nos períodos de janela antes de eleição, que já é uma exceção inadmissível. Nós podemos e devemos avançar em termos de fidelidade partidária em outras dimensões. O mandato deveria ser revogado se o parlamentar, a parlamentar, não cumprisse o programa do partido. Acabamos de assistir a um ótimo exemplo disso. O PSOL declara em seu programa que defende o Estado laico. Um parlamentar do PSOL, do Rio de Janeiro, salvo engano, entrou com uma proposta de emenda constitucional de que a Constituição deve declarar agora que todo poder emana de Deus. Isso é um tema da sacralização de política muito caro a mim. Né? O que o PSOL fez? O PSOL expulsou esse parlamentar, está correto. Pena que não foi adiante. O PSOL não vai reclamar o mandato de volta. Essa decisão do diretório. É um limite. Mas na origem está correto. Pode-se ainda trabalhar com a ideia de perda de mandato em caso do parlamentar não cumprir compromissos de campanha que necessariamente não são apenas aqueles previstos em programa partidário. E, para não dizer que não falei da Venezuela,
Existe um mecanismo, um mecanismo revocatório muito interessante. Na metade do mandato, aí é mais para executivo, né? Você pode ter o eleitorado reconvocado para se pronunciar se confirma para o chefe do executivo a conclusão do mandato ou se ele deve sair antes. Para quem acha que isso é muito radical, entre aspas, é bom nos lembrarmos que a experiência da Comuna de Paris defendia, dando eco, inclusive, a Rousseau, que não era bolivariano nem marxista, a ideia de mandato imperativo e revogável. Eu tenho mais 2 minutos e pouco, vou ser breve. É preciso enfrentar o judiciário como parte do sistema político. Uma reforma política tem que tocar no judiciário, no mínimo quanto a 2 aspectos. Os mecanismos de controle externo sobre o judiciário e mecanismos para impedir que haja o que nós estamos assistindo hoje, uma crescente judicialização da política. Vou encerrar apenas indicando outros temas que poderiam ser debatidos numa reforma política com participação popular, que são mais polêmicos. Fim do voto obrigatório, aí existem posições a favor e contra, com argumentos consistentes dos 2 lados. Você é a favor do fim? Eu sempre defendi o voto facultativo. Mas, nos últimos tempos, lendo Florestan Fernandes e ouvindo um grande amigo meu, o Fernando Matos, eu estou quase convencido de que talvez o melhor, por hora, não seja isso. Depois do debate a gente pode explorar um pouco. Ou seja, a manutenção do voto obrigatório. Eu, por princípio, sempre defendi o voto facultativo, mas desconfio que esse princípio tem que ficar um pouco na geladeira, depois veremos por quê. Uma reforma política poderia definir matérias que, para serem alteradas, exigiriam plebiscito ou referendo populares. Uma reforma política poderia colocar fim às emendas parlamentares, que são a institucionalização da barganha, do clientelismo. A gente pode depois discutir, inclusive, por que nasceu a emenda parlamentar no sistema político brasileiro. Poderia eliminar a figura do suplente do senador, que é uma figura bizarra, né? O Siddhartha falou. E por último, mas essa é só uma bandeira que eu não vou ver, né? O fim do Senado Federal. O Senado Federal não serve para absolutamente nada. Ele é, aliás, não serve do ponto de vista popular. O Senado é uma casa filtro. Aquilo que porventura passar pela Câmara dos Deputados, ali se filtra. Bom, acho que eu fiquei no meu tempo, quero agradecer e depois a gente vai para o debate. Obrigado. Ok, obrigada, Edilson. 30 minutos exatos. Então passa a palavra para o Siddhartha. Siddhartha, se você quiser usar o microfone, tem a opção. Eu vou falar assim, tudo certo aí? Tudo bem? Tá me ouvindo? Você vai usar o Data Show? Não. Não, a gente podia acender a luz. Bom, obrigado, Patrícia. Obrigado, Mariana. Agradeço ao Nupex pela oportunidade de estar aqui, podendo, enfim, conversar, né, sobre esse tema que, pois é, cuja importância teórica é indiscutível, teórica e prática, né, é indiscutível. Quer dizer, a reforma política. A reforma política é um tema de importância inegável. Agora, isso está claro para todo mundo. Eu vou tentar chamar a atenção da minha fala para um outro aspecto, que é o aspecto do contexto. O contexto atual, o contexto do início do debate atual sobre a reforma política, tal como está colocado pela mídia e no Congresso, porque, na minha opinião, se a gente entender, se a gente conferir a importância que merece o contexto, talvez a gente possa discutir também a importância de não se falar em reforma política, porque o contexto não é favorável, né? Então, a minha exposição, eu espero que seja mais breve. Eu fiz um roteiro aqui, né, de anotações sobre fatos
né, que eu acredito que possam instruir essa caracterização do contexto, né? A partir, então, do levantamento desses fatos, eu vou fazer, né, no final, uma breve análise sobre, uma análise, né, crítica sobre esse encadeamento de fatos aqui que eu vou propor. Então, quer dizer, resgatando esse contexto, aí, inclusive, eu acredito que de passagem a gente passa pelos objetivos que estão no título do evento aqui, né, que é objetivos, conteúdos, instâncias de formulação e de deliberação. Bom, então vou começar aqui pelo seguinte. No Congresso, a última comissão especial sobre reforma política, antes das manifestações de 2013, tinha começado os trabalhos em 2011. O relator era o deputado do PT chamado Henrique Fontana. Então, o relatório, muito criterioso, longo, muito extenso, aprofundado, né, em uma série de aspectos, né, importantes do sistema político, entre outras propostas que nasceram desse relatório, estavam o financiamento exclusivamente público de campanha e listas fechadas com o fim das coligações partidárias. Aí qual era a lógica, né? O financiamento público, então, significa que são recursos públicos que vão custear as campanhas eleitorais. Para tentar baratear o custo, né, os partidos não mais ofereceriam, né, uma quantidade definida e normalmente imensa de candidatos. Ele definiria listas fechadas, né, e iria com essas listas fechadas de candidatos para as eleições. Então, aqui estão os nossos nomes. Então, esse é um sistema de voto proporcional em lista fechada, né? Daqui a pouco também falo um pouco, mas o Edilson já falou bem sobre a diferença entre voto distrital, voto proporcional, mas eu dou uma repassada aqui. Bom, e nesse relatório, inclusive, o Fontana, que era o relator, trazia dados sobre, inclusive justificavam a mudança, né? Justificavam a reforma. Dados referentes à elevação dos custos de campanha, né? Em 8 anos. Então, em 8 anos, e os trabalhos foram até 2012, então voltava até o início da década. Nas eleições referentes à disputa pela Câmara dos Deputados, o custo subiu 384%. Para a disputa dos cargos no Senado, o custo das campanhas subiu 422%. E para a disputa presidencial, aí que os números já são espetaculares, mas o da disputa presidencial, aí, né, eles explodem para 527%. Então, nos montantes gastos, né, com campanha, etc. Esse relatório, né, bastante criterioso, né, bem planejado, bem trabalhado, foi solenemente ignorado, né? Ele não chegou a sequer ser lido, né, em plenário da Câmara e muito menos apreciado nas instâncias próprias do Congresso. E aí, né, tem a justificativa do pessoal, as hipóteses, tá? Entre as quais aquela que o Edilson passou, que é a seguinte: o fato, a premissa de você querer que a classe política instituída reforme o próprio sistema que levou ela a chegar lá, né? Então, financiamento de campanha, fidelidade partidária, lista fechada, enfim, tudo isso foi considerado demais por boa parte da classe política, que bloqueou, então, esse projeto de chegar a ser apreciado, né? Bom, aí a gente vai para junho de 2013. Também o Edilson já colocou, né, já deu uma descrição do que aconteceu. Eu só acrescentaria o seguinte, né? Inclusive, certamente, o Edilson vai concordar. Aquelas manifestações de 2013, de julho de 2013, não parece muito difícil de a gente caracterizá-las como manifestações que se caracterizavam, em sua maioria, então majoritariamente quem acabou indo para lá, começou de um jeito, mas depois o curso das coisas levou para outros caminhos. É razoável, acho eu, caracterizar aquelas manifestações como de repúdio ao sistema político. O Edilson também colocou isso. Então,
repúdio às instituições políticas, aos governos, inclusive na época, enfim, o Datafolha chegou a fazer, né, levantamentos, em princípio não era focado exclusivamente contra o governo federal do PT, né? Então, em São Paulo, Paraná, no Nordeste, o negócio pipocou. Mas, como o PT está à frente do governo maior, da República, acabou chovendo mais para ele. E, logo em seguida, as manifestações, elas assumiram um caráter de oposição ao governo federal. Ou seja, o grosso dos que foram para as ruas eram antipetistas, eram contrários ao governo, ao PT, movimentos sociais, etc. Muito bem. Só que essa leitura, acredito que não é pacífica também, né? Vai haver quem diga que a coisa não era bem assim, que era mais plural, etc. Eu tendo a acreditar que a coisa... E aí tá, na época mesmo eu não achava isso, aí depois, matutando, eu acho que realmente tinha uma pegada mais conservadora, mais de repúdio, de crítica, né, ao governo federal, petismo e tal. O que inclusive se refletiu no resultado eleitoral, né, enfim, que levou à reeleição da Dilma. Foi uma disputa apertadíssima, enfim, também não vou falar sobre isso. O que aconteceu em seguida às manifestações? Dilma ressuscita o tema da reforma política, que até então tinha sido soterrado, né, nos corredores do Congresso. Dilma então traz, então foi uma leitura daquele fenômeno. Não, é um repúdio ao sistema político, então vamos reformar o sistema político. Inclusive uma leitura razoável, né? Mas o razoável que fosse, talvez, não vou falar isso no final, não sei se talvez tivesse sido o encaminhamento mais correto, do ponto de vista do governo, inclusive, né? Bom, mas eu chego lá. Bom, seja como for, o governo Dilma põe de novo na agenda, joga luzes, contando com a colaboração da mídia também, ao tema da reforma política. E aí você tem a constituição de um grupo de trabalhos, um GT, no Congresso, composto por representantes dos partidos políticos que faziam parte do Congresso. Só que aí começam alguns problemas, né? Um deles, o PT e o PMDB são os grandes aliados, o PMDB inclusive sendo, né, o fiel da balança para você ter governabilidade ou não. Então quem está no governo precisa montar a maioria. Fecharam o PMDB, só que em relação à reforma política, o PMDB ou as suas lideranças próximas do governo tinham leituras contrárias a, por exemplo, aqueles resultados, aquelas propostas da reforma política do Fontana. A proposta Fontana. Então, por exemplo, o PT era favorável e é favorável ao financiamento público exclusivo. O PMDB não. O PMDB é contra. Bom, para contornar então esse imbróglio e fazer, né, andar o processo da discussão, da reforma, aí se achou o Vacarezza, né? O deputado Vacarezza foi então nomeado, foi escolhido como presidente do GT da reforma política. Ele, embora seja do PT, tem uma ótima, talvez boa demais, circulação no PMDB. A ponto, inclusive, de o pessoal questionar se realmente ele é petista mesmo. Muito bem. Foi o modo que se encontrou para poder fazer, né, o barco andar. Foi preterido, na época, inclusive, o Fontana, que era deputado que estava super, né, super a par de toda essa questão da reforma, tinha acúmulo, né, de reflexão, de estudo, foi deixado de lado. Porque, e aí também são depoimentos de quem estava lá na época. Porque ele seria defensor de uma reforma política de conteúdo mais progressista, o que não se enquadrava nos objetivos do PMDB. Bom, do PMDB, etc., lá do Temer, etc. Aí a composição do GT, né? Entre os partidos, né? Aliás, a composição foi PT, PMDB, PSDB, PSD, PR,
em bloco PTB, PRP, PHS, PSL, PRTB, PP, DEM, PSB, PDT, PTB, PSC, PCdoB e PPS. Quer dizer, todo mundo estava lá. E o PT, tinha, se não me engano, o Berzoini, eram dois membros, dois representantes do PT e os outros todos um representante. Berzoini também, junto com aquela proposta de financiamento público de campanha exclusivo, lista fechada, etc. Mas nesse mar aqui, ele ficou isolado, ficou minoritário. Bom, aí isso a gente sofre o seguinte, a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, né? Eduardo Cunha, que isso também não é uma hipótese, né? Basta vê-lo em ação para a gente perceber que ele tem uma perspectiva política que não é a do governo federal, né? Tem seus pontos de atrito, que são vários, inclusive fazendo, né, uma pressão. Há quem diga há quem veja um ponto positivo nisso, porque ele confere vida e autonomia ao legislativo. Enfim, né, não vou entrar nesse mérito aí. O que eu afirmo, o que eu coloco aqui é o seguinte: para compor esse contexto, Cunha não fecha com o PT, não fecha com o governo, virou presidente da Câmara. A partir disso, você teve uma aceleração dos processos do estudo da reforma, que vão culminar, então, eu estou passando bem por alto, né? Que vão culminar na proposta de emenda constitucional 352, a PEC 352, também conhecida como emenda vacareza. Agora vamos aos pontos da reforma, as propostas. Aí agora eu vou falar o ponto e vou fazer um comentário breve. Voto facultativo. Aí depois a gente vai discutir com o Edilson, né, contra, a favor. Eu também durante muito tempo fui a favor do voto facultativo, né? Mas também estou sensível aos argumentos de quem afirma que deve permanecer a obrigatoriedade do voto, né, como uma convocação ao cidadão para ajudar a construir, né, o sistema político. Então nós somos parte do sistema político, nós somos cidadãos, somos sujeitos de direito. Então nada mais justo, isso na posição de quem defende o voto facultativo, nada mais justo de termos o voto obrigatório como sendo compreendido ou interpretado como uma convocação dos cidadãos a saírem, então, por um instante das suas vidas, interesses particulares, para poder atuarem como cidadãos, né? Ou seja, priorizando, se preocupando também com a esfera pública. Mas na PEC temos lá voto facultativo. Temos também redução do tempo mínimo de filiação partidária, que já não é enorme. Ou seja, a interpretação. E isso pode fragilizar mais ainda o Instituto da Fidelidade Partidária, porque você reduziu o tempo mínimo que você tem que ficar no partido. C. Proibição da reeleição e mandato de 4 anos. Se bem que ali estão discutindo 4, 5 anos. Eu, pessoalmente, sou contra isso, porque você tem uma quebra de continuidade de governos bem-sucedidos, você tem uma fragilização das políticas de longo prazo. Então, eu costumo entender a reeleição, com mandato de 4 anos, como sendo um recall. O seu mandato confirma, que normalmente a pessoa vai se recandidatar, né? Confirma? Sim, não. Porque eu já ouvi também, inclusive, parlamentares, mas isso facilita o uso da máquina. Quer dizer, o candidato à reeleição, ele é sempre favorito porque ele tem a máquina a seu favor. Então vamos pensar do outro modo. Se não tem reeleição, isso quer dizer então que está tudo nivelado. Ou que eu não posso fazer meu padrinho me fazer e o padrinho do padrinho, como se antes da reeleição fosse tudo ok, nesse sentido não houvesse uso da máquina de modo algum. Parece que o problema do uso da máquina não é, você não resolve aqui, resolve no judiciário. Mas eu falo no judiciário daqui a pouco. E a fragilização das políticas de longo prazo, né? Isso eu acho que é particularmente grave, porque você acaba, né, fracionando, fragmentando, pulverizando, né? Inclusive a mentalidade, o modo de pensar, porque eu não posso pensar agora em nada além de 4 anos, ou 5. Eu acho isso, eu não gosto disso.
Outro ponto, unificação das eleições municipais, estaduais e federais. Isso, inclusive, a gente discutiu num programa aí da TV Universitária, tínhamos convidados, inclusive, vereadores, batemos um papo lá sobre isso, unificação das eleições. Hoje é 2 anos, a cada 2 anos temos, né, estadual, federal e 2 anos depois o municipal. Agora querem juntar tudo. E a cada 4 ou 5 anos fazer uma imensa eleição que vai eleger do municipal, executivo, legislativo até o federal. Bom, e aí para ajustar isso, o pessoal prevê um mandato tampão, o pessoal daqui 2 anos para começar, se não me engano, em 2022. Hã? 22. Bom, O Senado também seria? O Senado se fala em tem um mandato de 10 anos. Aí não teria. dentro daquela essência do que é o Senado, que planejou e que foi o arquiteto desse sistema político, né? É o poder conservador mesmo, o Senado. Ele é para segurar, né? Os pais fundadores lá do sistema americano já afirmavam isso, não, tem que ter aqui a voz popular, mas tem também que ter a sabedoria dos anciãos, que vai segurar, moderar. Bom, essa unificação eu também acho problemática, né? Que há quem diga, mas isso aí, você chega só um momento, ajusta tudo e aí o governo segue. Só que existe a possibilidade de você confundir as agendas locais, e regionais e nacionais. Há quem diga, entre os críticos dessa proposta de unificação, há quem fale na tendência de você ir eliminando os temas mais gerais do debate eleitoral para ficar mais numa paroquização da política. Nós vamos discutir agora, né, questões mais locais e convertendo tudo ao local. Bom, então essa é uma crítica à proposta de unificação da agenda eleitoral, de eleições. Outra proposta, fortalece as coligações. Então eu simplifiquei aqui, mas no conteúdo da proposta ela vai no sentido de fortalecer as coligações e não de extingui-las ou combatê-las, limitá-las. Não, vamos fortalecê-las. O que, né, é considerado pelos críticos como um dos fatores responsáveis pela distorção, né, do sistema representativo no Brasil. Aquela coisa, né, do partido pequeno, aí entra na coligação grande, puxa para dentro. Voto distrital ou distrital. O Edilson já comentou. Não, vou repassar aqui. Proporcional ou distrital? Não. É porque você falou distrital ou distritão, é isso mesmo? Isso. Voto distrital ou distritão. Desculpa, porque o distritão é a proposta do Temer, né? Você pega os estados, viram imensos distritos. E aí põe o pessoal para correr então a corrida é majoritária, né? Os que chegarem primeiro vão na frente. De fato, isso é péssimo para as minorias. Não é? E também gera uma distorção ainda pior na representação política, né? Porque, como o Edilson bem falou, um partido que tenha, né, nos distritos 49% dos votos, em todos eles perde em todos. Então, quase metade do eleitorado não se vê representado em nenhum parlamentar. Né? Eu até trouxe aqui o exemplo da eleição no Reino Unido para ilustrar essas distorções. Né? Tudo bem que há quem diga que há pontos favoráveis. Enfim. A distorção. Para vocês terem uma ideia, o Partido Conservador, que atualmente tem o primeiro-ministro, do David Cameron, teve cerca de 11 milhões e 300 mil votos. 2 milhões a mais do que os trabalhistas, que ganharam 9 milhões. Mas o número de cadeiras dos conservadores é 331 contra 232. Então, você tem uma desproporção aí na representação. O peso das urnas se refletindo na composição do parlamento. Agora, as distorções mais interessantes, ou que são mais evidentes, por exemplo, essa aqui. Inclusive até na matéria, né, da BBC, para o bem e para o mal, você teve a distorção gerando seus efeitos. O Partido Nacionalista e Anti-Imigração, o UKIP,
obteve 3,8 milhões de votos. Foi a terceira maior votação no país. Lá da Escócia? Não, da Escócia é o Partido Nacionalista Escocês. Esse é o de extrema-direita lá da Inglaterra, Tá. do Reino Unido. Farage. Não lembro agora. Mas olha só, terceira maior votação do Reino Unido e uma cadeira no parlamento. Porque ele foi muito votado, distribuído, mas não pegava os distritos. Já o Partido Nacionalista Escocês ficou com 1,4 milhão de votos, 1 milhão e 400 mil votos, mas 56 cadeiras. Já que ele venceu em quase todos os distritos escoceses. E aí por aí vai, né? O argumento do defensor do voto distrital, de que nós podemos acompanhar o nosso parlamentar, eu acho que cai por terra quando você entende Minas inteira como um distrito. Lá na Inglaterra o distrito é pequeno, bairro. né? É Então, bairro. aí, pô, tem uma proximidade física, etc. Agora aqui, o distrito também de Minas Gerais, não sei. Então enfraquece minorias, movimentos sociais e desperdiça votos, né? Porque o proporcional, embora gere aquela distorção do puxador de votos, fizeram um estudo, inclusive, mostrando assim, olha, tudo bem, é um problema, mas ele afeta 8%, por exemplo, da composição total do Congresso. Então, do Congresso, 8% foi obtido. Bem, não é nada, é alguma coisa, mas também não é um problema gravíssimo, né? Pegar 40% da representação é de gente como Tiririca, que foi eleito, puxou, né, com ele, a votação enorme, puxou 3 outros que tiveram votações pequenas lá para o parlamento. Chegamos ao ponto do Edilson, né, que ele já esclareceu bem a questão do financiamento privado, que é consagrado nessa proposta. Então, se o movimento antes era de contenção, de minimizar os efeitos do financiamento empresarial, entendendo que ele gera distorções também, já que a empresa não vota, não é um cidadão, mas influencia muito mais do que os cidadãos. Mas a proposta vai no sentido de fortalecer, de consagrar, de legitimar, legalizar, disciplinar, mas disciplinar em favor do estímulo. Agora, quem tem acesso ao empresariado é que realmente tem vantagem para além de questões políticas, né, ou sociais, políticas. Bom, e aí eu chego no fim. A proposta também traz menores exigências para a criação de partidos políticos. De novo, você vai na contramão de um sistema político com partidos fortes, legitimados socialmente. Então você teve uma alteração para pior no número de assinaturas mínimas e de políticos no parlamento, para poder você ter o partido sendo formado. Pode pulverizar, então, o quadro político. Aliás, o quadro partidário. Tem um aspecto esquizofrênico nessa proposta, porque ao defender o distrital, a tendência é a de... Opa, já está no fim. Ao defender o distrital, a tendência é de... A tendência é a de personalizar a campanha, mas, por exemplo, nos países em que você tem o voto distrital, você tem um pragmatismo tomando lugar muito mais do que questões ideológicas, né? E aí você acaba, né, tendo partidos e instituições, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem lá os democratas, republicanos. Agora, esse último ponto da proposta, ele diminui as exigências para a criação de partidos. Então, quer dizer, são movimentos que não vão na mesma direção. Bom, aí eu finalizo já com os 5 minutos que me faltam. O contexto é esse, né? Agora eu vou fazer uma rápida fala sobre os erros que eu entendo terem acontecido nesse processo. Primeiro erro foi o do governo federal ter puxado essa questão da reforma em uma conjuntura. Então, é um erro, sem dúvida nenhuma, para o ponto de vista de quem é partidário do governo. Se você é um partidário do governo e eu puxo uma questão, ponho na agenda nacional, uma questão com a reforma política, num cenário, uma correlação política de forças francamente desfavorável, acho que isso não é muito inteligente, né? Quer dizer, puxando, né, jogando a questão
num contexto de mídia oligopolizada, que não tem democratização das opiniões, enfim, o eleitorado, né, conservador mostrando sua força, é nesse cenário que você põe a proposta para ser discutida. Inclusive eu tenho preocupações em relação à ideia de uma exclusiva, uma constituinte exclusiva para discutir a reforma. Porque quem é que vai se eleger nesse cenário de antipetismo? Eu acho que não. Eu ia contar, eu tenho meu voto, né? Vai ser um voto importante, mas sabe. Desculpa, gente, a mesa que está trabalhando. Imagina. Depois de ter bagunçado, né, no plano institucional as relações com o PMDB, a ponto de você ter um Congresso hoje rebelado e tal, contra o Planalto, quando que a coisa deveria ser, do ponto de vista do governo, né, muito mais em sintonia e harmonia. Então, quer dizer, da rusga com o PMDB, você tem o Vacareza como solução para você tentar dar uma equacionada nisso, mas aí ele acaba sendo, né, titular de um processo de estudos que vai levar a uma proposta de reforma que é um monstrengo, né, como já chamou Luiz Erundino. Ter permitido a vitória do Cunha, também não sei se também o governo teria condições de não permitir a vitória do Cunha, o governo também tem limites, né? Mas de qualquer modo, a vitória do Cunha foi uma derrota que ajudou a pavimentar esse contexto de reforma que é, né, uma contra-reforma. Então, permitindo a aceleração de uma proposta de reforma política que é desastrosa, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista, deixa eu ler aqui, institucional, aí inclusive eu pego a opinião do Fabiano Santos, que é cientista político lá da UERJ. Ele e o pai dele, o Vanderlei Guilherme dos Santos, são bastante reticentes em relação à continuidade desse debate de reforma, porque o cenário político, social, está muito radicalizado, tá muito, então você tem pontos, os extremistas, né, estão ganhando força, não seria um ambiente melhor para você discutir de modo mais sereno uma reforma que, afinal de contas, ela não traz um efeito substantivo para os cidadãos. A reforma política é uma reforma de natureza procedimental. A gente não está discutindo aqui previdência, né, nada disso, está discutindo procedimento. Bom, aí eles trazem a reforma da Itália, que num estado também de comoção contra a corrupção, não sei o quê, não, vamos fazer uma reforma agora. Resultado, fragmentou, esfacelou o sistema político, enfraqueceu mais ainda os partidos e permitiu que o Berlusconi ficasse no poder durante muito tempo. Aí eu chego nas alternativas, eu tenho 40 segundos, e são duas. Bom, alternativas, né? Eu também não sou ambicioso, né? Eu sou bem mais pessimista, né, em relação ao que a gente pode fazer. De qualquer modo, recompor a maioria no Congresso para poder dar uma equalizada, uma equacionada no sentido de, na verdade, tirado da pauta esse projeto de reforma, ou qualquer outro que seja igualmente monstruoso. E a outra alternativa seria apostar, e aí eu concordo com o Edilson, já tínhamos conversado sobre isso também, apostar numa reforma do Poder Judiciário. Essa é a instância de controle. A concepção de 3 poderes é para uns vigiarem os outros, fiscalizarem, etc., né, e distribuírem o poder. Mas o Judiciário, inclusive eu acho que não seria difícil encontrarmos pessoas que odeiam o Judiciário, para as quais o Judiciário não serve, não tem importância, é lento, é injusto, enfim, não ajuda em nada. Então você reforma o Judiciário e você aí tem, se é para controlar a corrupção, Judiciário forte, rápido, como o americano. Então fulano, senador, teve casos inclusive recentes aí, em 3 meses o parlamentar já tinha sido julgado, condenado, estava na cadeia. Eu acho que esse é um instituto de controle muito mais eficaz, muito mais efetivo dos malfeitos da administração pública, do executivo, do legislativo, ter o judiciário forte, rápido e blá blá blá, faltou uma hora de aprimoramento das instituições políticas. Bom, então eu fico por aqui também, a gente no debate pode continuar conversando aí. Obrigado, gente. Ok, obrigada. Siddhartha. Bom, o nosso objetivo é agora realizar um debate, né,
torno das duas falas, né? São falas que tiveram alguns pontos em comum, mas o eixo, a embocadura, a forma de enfrentar guarda diferenças, na minha opinião. No caso do Edilson, é uma leitura não da reforma política em pauta, que foi, né, o centro da análise do Siddhartha, só num outro momento que você faz algumas comparações, alguns questionamentos, mas você pensou em problematizar o que seria uma reforma política não procedimental, não apenas procedimental, não apenas técnica, mas com um princípio político claro, que seria de expansão do poder popular, né? Enquanto o Siddhartha focou, né, um pouco na trajetória da presente proposta de reforma que está em tramitação, né? Ainda está na comissão especial, né? Não chegou ainda em plenário, mas problematizando o contexto, ou seja, se este é ou não o melhor contexto para não só essa reforma, ou para qualquer outra reforma política, né? Seria um cenário político amplamente desfavorável ao avanço, né, de propostas de participação, enfim, do sistema eleitoral, que, no mínimo, mexa ou enfrente algumas distorções, mas que também guarde compromissos, talvez alguns compromissos históricos. Eu passo para vocês a palavra agora? Alguém gostaria de... Ah, sim, perdão. Eu gostaria de anunciar a presença do nosso colega do curso de História e também presidente da Câmara Municipal de Campinas. Não, de Bernardo. Ah, perdão, Você tá em gente. Bernardo. É o fuso horário. O fato de morar o final de semana numa cidade e na outra. Da Câmara Municipal de Uberlândia, Adriano Zago. Né? Gostaria de passar a palavra. Alguém teria interesse em fazer alguma pergunta? Você, El? Vitor. Tá. Vitor, eu queria te pedir, por favor, na Vitor, frente, mais que alguém? aí fica... É porque tá gravando e vai pro YouTube depois. Bruno. A gente podia fazer um bloco de 3, né? Tá. Vitor, Bruno e... Mais alguém? Um bloco de 2. Os nossos 5 minutinhos de fama. Ok. Bem, a esquerda política, volta e meia, ela se detém do monopólio do pensamento popular. Com isso eu não peço aqui nenhuma crítica, mas aqui, historicamente, é esse campo político que ele se detém a se dirigir ao povo. Só que na prática, a esquerda hoje ela tem muito menos força, ela está praticamente sem representação. Porém, as propostas tidas como essenciais, elas dialogam com esse campo político, como explanou aí o professor Edilson. Então, como que a esquerda ela pode ganhar apoio popular, visto que esses dois pontos citados, eles são paradoxais? E segunda coisa, rapidamente. Não, você tem 5 minutos. Ótimo. Para vocês dois falarem sobre também aquela proposta de que cidadãos sem filiação eles poderem se candidatar. Legal. Ok, obrigado, Vitor. Bruno. Bruno, você pode só... Pra chegar um aqui. Entrar no enquadramento Aí, Bruno. da câmera. Bom, levando em consideração o que Habermas viria falar sobre a funcionalidade da democracia, funcionando através do pleno entendimento entre ambas as partes participantes,
levando em conta isso também, o que ele viria dizer que ambas as partes deveriam agir de forma justa e como eu posso dizer, justa e moral no debate. Então, levando como ponto de partida esse entendimento do qual o Habermas veio falar, a gente observa que no Congresso bicameral atualmente não existe isso. Pelo menos é a imagem que eu tenho. E se esses processos não têm dado certo atualmente, qual seria a possível saída para isso? E essa saída realmente é pela esquerda, como a esquerda tem pregado? Mais alguém gostaria? Fazer alguma colocação? Não, eu posso? Bom, então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, quer dizer, ela está um pouco no terreno da especulação, do que vocês estão lendo já nessa semana, no dia de hoje, já algum movimento para tentar barrar, né, até uma ameaça, sinais de divisão dentro do PMDB em relação a essa reforma. Então, se vocês vislumbram a possibilidade dessa reforma dar em água, ou seja, desse debate, acontecer com esse debate, com essa proposta, o que em geral acontece com essas propostas de reforma política, que são chamar a atenção, ou seja, alçar o debate político em torno da reforma política para garantir a governabilidade. Em 2005, na crise do mensalão, né, não foi nem só dentro do PT que surge a proposta de reforma da reforma política, mas aquele histórico documento dos empresários da Fiesp, né, que clama pela governabilidade e entre as balizas da governabilidade estaria fazer a proposição de uma reforma política. Então, se é um pouco isso. Porque na minha leitura, eu até acho que a Dilma e o PT foram extremamente hábeis em, ainda na efervescência das manifestações de 2013, levantarem a questão da reforma política. Você problematizou, você ponderou, mas essa minha leitura das manifestações de 2013 indicam claramente que o que estava sendo questionado era o que, de forma muito difusa, se compreende como sistema político, como democracia, como participação. Porque muitos dos aspectos que dizem respeito ao processo eleitoral, à participação popular, estavam sendo questionados. Aliás, ainda que pela direita ou ainda que pela esquerda, as pessoas estavam na rua porque elas estão querendo participar. De alguma maneira, era uma manifestação de participação, de interesse pela política. Então, se não se trata, de novo, né, de um debate que vai dar em água, ou seja, muito barulho por nada. Essa primeira questão que eu gostaria aí para acrescentar nesse. Bom, eu vou começar pela última, mas tentarei contemplar as três interlocuções, né? Eu acho que há um risco de dar em nada, mas o dar em nada seria talvez um desfecho para evitar que se piore. Porque essa PEC que tramita no Congresso hoje, ela vai piorar a situação. Então, às vezes na luta política você pode abdicar de conquistas e evitar retrocessos. Talvez a montanha venha a parir um rato, né? O que eu acho que pode ficar como um conjunto de pontos de maior tensionamento são basicamente dois. A questão do financiamento de campanha eu acho que vai sofrer alguma alteração. Eu acho que a chamada opinião pública, os setores mais progressistas, mais democráticos, mais à esquerda, acho que vão obter algum êxito para alterar um pouco o sistema de financiamento de campanha. Vai pegar muito mal o ônus de não enfrentar a questão do financiamento empresarial. As campanhas são extremamente caras. Eu, na última campanha para vereador,
contribuir financeiramente com a candidatura que apoiei, que não foi eleito. Sei que o que está declarado lá é o que realmente se gastou, da ordem de R$30 mil. Sei que o presidente da Câmara tem a mesma postura, mas são exceções. Fora o Caixa 2, ainda assim as campanhas são muito caras. Né? Bom. Vitor, né? Vitor, a sua pergunta me permite alçar alguns voos mais teóricos. A expressão popular, povo, ela é muito ambígua. Né? É que eu volto ao meu grande mestre de ciência política, professor Décio Salles. A categoria povo, ela é um coletivo alternativo dentro do Estado burguês aos coletivos realmente existentes, as classes sociais. Pulantes, sim, pulantes, mas pela lente, pela apropriação do Décio Salles. Então, isso é uma mistificação. Eu acho que a sua pergunta tem dois aspectos que precisam ser problematizados. O fascismo sempre teve apelo popular. A juventude católica recolheu ouro para o partido nazista. O nazifascismo sempre fez dos comícios de seus partidos mães grandes liturgias de apelo popular. Até ditaduras não fascistas tiveram respaldo em parcela da população. Então, claro que a esquerda tenta se credenciar a maioria social, a maioria da população. E aí a gente pode usar vários adjetivos. Né? Eu continuo sendo adepto da maioria daqueles que vivem na venda da força de trabalho e a franja desse segmento, etc. Como é que a esquerda pode avançar nesse sentido? Não existe hegemonia sem atendimento a interesses materiais concretos. Aliás, com tanta mídia contra o governo federal, as políticas, né, na área social, que para mim são importantes, por que ainda assim, que foi um massacre, não foi? Mediaticamente falando, foi um massacre. A candidatura do Tucanato, ligue a Rádio Jovem Pan hoje, ou qualquer dia, é o dia inteiro. Por que ainda assim tem respaldo popular? É mistificação? É enganação? É pura manipulação? Não. O atendimento de necessidades materiais é fundamental. E aí está o limite também do PT. Porque numa crise como está estabelecida, você não amplia e não aprofunda políticas sociais de distribuição de renda rezando na cartilha do superávit primário, mantendo quase metade do orçamento da União comprometido com o pagamento de juros e amortização da dívida pública. Não dá para fixar essas variáveis como sagradas, intocáveis, e ampliar políticas sociais no contexto de crise econômica que é real. Então, eu acho que, do ponto de vista que eu defendo e em que eu me insiro, a saída é pela esquerda agora, levando em conta a correlação de forças. Eu não estou fazendo coro aqui a um voluntarismo esquerdizante que não leva em conta a vida como ela é. E uma observação quanto à sua... Desculpe o seu nome? Bruno. Então, o problema é que Habermas parte de um pressuposto que não é o que me parece adequado. Que a sociedade civil é o mundo da vida, das intersubjetividades indeterminadas quanto às desigualdades socioeconômicas. A divergência está um pouco aí. Né? O que o Habermas chama de esfera pública, estruturada de maneira dialógica, a não se contaminar pelo mundo sistêmico, Estado e economia, é um devaneio. É uma impossibilidade. Porque a totalidade social não fica indeterminada às assimetrias socioeconômicas. Não existe, portanto, mundo da vida versus mundo sistêmico. E uma esfera pública que possa blindar o mundo da vida das determinações do mundo sistêmico. Então, o ponto de partida nos coloca numa perspectiva diferente. Qual a saída para encerrar essa longa resposta aqui?
é um processo político em aberto. Nós já tivemos nessa conjuntura nos últimos 2 anos e meio, momentos, na minha leitura, de riscos de alternativas mais fascistas do que hoje temos. A própria bandeira do impeachment, né, ela está arrefecida hoje. Mas olhando mais para a sociedade civil e menos para o Estado, para as instituições do Estado, eu diria que nós temos no terreno da sociedade civil um alargamento de saídas autoritárias. A sacralização da política é um problema sério. A resistência à criminalização da homofobia. Então, menos por conta das instituições e mais por conta dos processos sociais, nós ainda estamos diante de uma conjuntura em aberto. Em aberto, em aberto. Porque não nos iludamos. Se daqui a 4 anos, ou 3 anos e pouco, o que hoje se articula como oposição ganhar, alguém acha que os ajustes fiscais serão menores do que os que estão vigentes? Aliás, não sou eu quem diz isso, é o Serra. O Serra chamou os ajustes fiscais do governo federal de tímidos. É um processo aberto. É um processo aberto. A esquerda fragilizada, né? Como avançar? Então, inclusive tem a ver com as manifestações de 2013 que levaram a todo o encaminhamento dessa discussão sobre reforma política, né? Aquelas manifestações elas foram indicativo de limites, né, aos quais o governo deve ter chegado. Então, se a gente pegar o projeto de desenvolvimento, né, do governo petista, a minha opinião é o de que ele se esgotou nos limites que, né, já estavam postos desde o início. Quais são esses limites? Primeiro, o de você poder fazer uma distribuição de renda sem deslocar fundamentalmente, estruturalmente, posições econômicas tais como elas estavam e estão ainda. Concentração de renda, etc., né, os ganhos do capital muito elevados, taxa de lucro que não tem paralelo no mundo, nem mesmo na meca do capitalismo nos Estados Unidos, o empresário não lucra tanto quanto aqui. Então, é concentração de renda. O governo preferiu, desde Lula, não fazer uma política de enfrentamento, né, foi para o conserto, né? Foi para a composição. Nisso, inclusive, a habilidade do Lula é indiscutível, ele é um gênio da articulação política, tem uma visão política que é uma coisa realmente espantosa, né? Agora, isso implicou no quê? Num projeto de desenvolvimento que distribuiu renda, ou seja, você usou os fundos públicos para poder fazer uma transferência de renda para os estratos sociais mais baixos, mas não teve uma política de enfrentamento no que diz respeito a uma redistribuição da renda. Então, isso, mais o fato de você também não ter tido uma política econômica, industrial, mais propriamente desenvolvimentista, geraram esse limite. Ou seja, enquanto no plano internacional o boom das commodities estava aquecido, então a China consumindo muitas matérias-primas, aí a gente surfou, porque as contas públicas melhoraram muito, exportações, etc. Sobrou grana para poder, inclusive, construir, desenvolver, ampliar os programas de transferência de renda, né? Além de outras políticas. O governo Lula não se resume também à política de transferência de renda. Expansão das universidades, escolas federais, estudos federais. Então, o acesso à educação foi imensamente ampliado. Então, a política de valorização do salário mínimo, que realmente, essa, inclusive, acho que tem um impacto mais forte ainda do que até o Bolsa Família. Então, quer dizer, isso gerou uma aprovação popular, né, recorde. O Lula é um semideus, né? No Pernambuco, por exemplo, né, ele está ali, né, pau ocupadinho em si. Por quê? Inclusive lá teve um bom desenvolvimentista com o SUAP e tal, que o Lula é responsável direto por aquilo. O Eduardo Campos, inclusive, o fenômeno do Eduardo Campos foi explicado por isso, né? Não existiria Eduardo Campos se não fosse o Lula, né,
pavimentar e tal, botar pilha lá. Agora, você teve uma expansão das commodities, ou seja, do setor agro-exportador, setor primário exportador. Isso tem um limite que é rapidamente alcançado. Por quê? Você não tem a geração de empregos, você não desenvolve a indústria para valer, você não tem uma explosão dos empregos, né, com valor agregado mais alto. Então você não tem bons empregos, você tem uma explosão dos empregos, mais atividades manuais. Tudo bem, diminuiu o trabalho doméstico, mas está voltando a crescer, porque o limite foi alcançado. Porque você não tem uma explosão industrial, tecnológica no Brasil. Aí você bateu no limite. Né? Então, ficou nos serviços, não teve muita geração de serviços, construção civil, mas aí com a crise começa a esfriar isso tudo, vai bater depois na aprovação do governo, que está pequenininho. É um desenvolvimentismo que teve distribuição de renda, teve políticas sociais, mas não quebrou com a nossa dependência tecnológica, industrial. Então é por isso que é um desenvolvimentismo meio estranho. O Estado intervém, mas quem acaba fortalecendo é o setor primário. Aí você tem o governo Lula e Dilma atendendo prioritariamente os mais pobres, os mais ricos. Os mais pobres, programas de transferência de renda, salário mínimo, etc. Os mais ricos com isenções tributárias. E a coluna do meio? Aqueles protestos de 2013 foram protestos da classe média. A classe média que se sente abandonada pelo governo. Não teve nada, fundamentalmente voltado para a classe média. Mas você está defendendo a classe média? Não, estou tentando traçar um desenho do que está acontecendo. Foi um protesto da classe média. A classe média que paga os impostos, o rico dá um jeito, o pobre paga os impostos indiretos, mas também é isento do resto. Aqui a gente paga os diretos, os indiretos, sustenta as políticas públicas voltadas para os pobres e para os ricos, e o que a gente tem de volta? A gente, classe média, ainda tem que pagar privadamente pelo transporte, mobilidade é privada, é caro, aí vai entupir nas ruas. É saúde, é plano de saúde, educação, é escola particular. Quer dizer, é pressão demais. Inclusive, eu acho que uma das gotas d'água foi a política que, ademais, é progressista, de enfraquecer o trabalho doméstico. Né? Mas aí foi o que faltava para a classe média perder a paciência. Eu pago por tudo, eu pago os impostos, eu pago plano de saúde, eu pago clube, eu pago... E não tem mais empregada. Aí eu não aguento mais, eu vou para a rua. Aí foram para a rua. Muitos foram, inclusive, cansei, exatamente. O pessoal do Cansei, estou cansadinho lá do é lá que começou. Do Dória. Foi lá que começou, cansei. E aí você vai falar. E além do mais, agora começa a ter também a inflação querendo voltar, não é um negócio também assustador, mas já bota pressão. Você vai para o supermercado. Tudo isso é fator de tensão. Aí explode. Eu odeio discordar de você. Né? Mas assim, eu não acho que foi a melhor ideia ter saído das manifestações com uma proposta de reforma política. Que priorizasse a política de mobilidade urbana, que desse um desafogo na classe média, naquilo que ela sente como ponto de tensão, de pressão. Porque aí você esvaziava esse estado de... Aí, você fala de esquerda, como é que a esquerda avança? Avança puxando todo mundo agora. Os pobres não vão ficar pro resto da vida ganhando transferência de renda. Os filhos estão na escola e tal, e aí vão para o Instituto Federal, aí sai, qual é o emprego que tem para ir? Precisa fortalecer, então, educação, beleza, universidade expandir e tal, e a política industrial. Mas aí isso impacta lá na gestão macroeconômica. Juros altos, não dá certo. Câmbio valorizado demais, não dá certo. Então, você não quer recuperar, expandir, avançar. Avançar, para mim, é em direção às sociedades salariais, lá da Europa Ocidental. Para mim, eu sou socialista, sim, mas eu sou socialista reformista. Né? Por quê? Na pior das hipóteses, ou seja, se você não tem revolução, aí você fica com seguridade social. Na melhor, depois você resolve lá na frente. Quer escolher, mas aí vamos garantir aqui.
Você é um socialista pragmático, né? Exatamente. Tem que ter pragmatismo. Eu acho que não. Pois é, por isso que eu acho que não foi o passo mais acertado você puxar a discussão de reforma num cenário político-ideológico adverso. Porque aí você tem os conservadores mostrando a cara, vai pra rua, hostiliza quem é de esquerda, do PT, ou tipo, hostiliza. Então, no Rio de Janeiro, você tem depoimento do pessoal lá, do Gregório, lá na Folha de São Paulo, que é humorista, mas é eleitor da esquerda, andando na rua, os caras hostilizando ele na rua, volta para Cuba, o comunista. Quer dizer, um estado de radicalização muito grande. Então, tá bem perigoso, inclusive, o negócio está em pólvora, né? Parece. Sim, mas a coisa já começou de meados de 2013. Foi ali o ponto de exaustão. Tudo bem, né? Não estou aqui querendo justificar a posição da classe média. Eu estou querendo compreender os motivos pelos quais você tem essa explosão social. Que, inclusive, eu não tenho nada contra. É um país livre, você tem que ser livre para se organizar, se mobilizar, vai para a rua. Não pode ter polícia descendo a porrada, como, né, foram o caso dos professores lá. Isso é contra a democracia. É democrático você poder ir para a rua, se organizar, conversar, debater, sem ser cerceado, de nenhum modo. Então, a classe média também tem o direito dela de fazer isso, de ir para a rua, demonstrar sua insatisfação. Cabe ao analista, ao governo, que tem orientação progressista, tentar ler isso de modo que isso se traduza numa saída exequível, mais efetiva. Porque eu também não acho que a saída de fazer ajuste fiscal agora é outro tiro no pé, porque vai corroer o apoio social que tem, por exemplo, o pessoal que depende de FIES, de universidade, do federal, de ProUni, você vai começar a cortar isso. Quer dizer, é problemático. Eu acho que eu já falei muito, né? Ok. Mais alguma questão? Eu tinha uma. Faça Tem favor. mais ali. Sua. Minha questão, bom, primeiro agradecer a participação do professor Edilson, né, do professor Siddhartha, tudo muito interessante, uma coisa do calor da hora, né, que a gente está vivendo. A minha pergunta para os dois vai na direção do que você falou por último, Siddhartha, mas só para pontuar. Um dos teóricos aí sobre o fenômeno do lulismo e até né, conceituou esse fenômeno é justamente o Paul Sinding, né? O André Sinding. E uma das coisas que parece que está desenhando na sua fala é justamente o esgotamento do pacto lulista. Né? Segundo ele tem interpretado um pouco essa reação conservadora como um esgotamento do pacto lulista. E aí eu queria ver isso, você já falou um pouco, mas eu também queria ouvir o Edilson, se de fato esse pacto lulista entre os mais ricos e os mais pobres, né, que abandonou um pouco a classe média, enfim, esse modelo de desenvolvimento, né, que foi baseado nessa transferência de renda, no Bolsa Família, e também na possibilidade de você financiar, né, a longo prazo, através da expansão do crédito. Esse é um modelo que tem uma vias de exaustão mesmo. E outra coisa que eu queria te perguntar é como você classificaria esse modelo de desenvolvimento? Ele pode ser classificado como social-democrata, ele é neoliberal, ele é pós-neoliberal? Como vocês classificariam esse desenvolvimentismo perto do desenvolvimentismo que foi o do pós-guerra, enfim, nos países centrais, com o estado do bem-estar social? Como vocês comparariam esses dois momentos? E o momento bem brasileiro com o desenvolvimentismo anterior que houve. Não? Bom, posso? Claro. Posso? Bom, em relação às manifestações de 2013, eu acho que aquela conjuntura evidencia dois problemas. As esquerdas não tinham um projeto de reforma política. Certo? Que
projeto de reforma política sistematizado, discutido, os partidos Mais de... esquerda. Não, Centro-esquerda. do centro para até a esquerda. Né? Porque também a proposta do PT tem que ser construída No embate. no embate. Né? Bom, então, quando eu falo, e eu acredito nisso, que a Dilma foi extremamente hábil e o PT também, porque eles conseguiram amortecer um pouco uma parte das manifestações, na medida em que eles realçam, né? Eles dão uma direção para aquela crítica, para aquela insatisfação difusa que estava colocada em 2013. Ou seja, foi uma maneira de canalizar essa insatisfação, chamando a atenção para uma reforma política. Eu me lembro que as palavras, até hoje a gente estava conversando sobre isso, as palavras de ordem mais comuns, veio para a rua, etc. Né? O Brasil acordou, o gigante acordou, não tinha fora Lula, não tinha fora Dilma, não tinha extinção do PT, mas já tinha ali contra a corrupção. Quer dizer, ali já tinha um pouco essa leitura, uma insatisfação, repito, difusa, que hoje está mais canalizada, está mais clara, inclusive com os movimentos que estão chamando as manifestações últimas recentes. E aí, por isso que eu falei da habilidade dela, na habilidade do PT de colocar, olha, o problema aqui não é o passe, o problema é uma questão política, ou seja, ter uma insatisfação com a forma como a sociedade civil se relaciona com a sociedade. Por isso que ela vai tentar, inclusive, amortecer os conflitos e diminuir o ímpeto das manifestações com o debate, chamando, enfim, a questão e a promessa, que ela fez uma promessa de mudar o sistema político, enfim, de alterar a questão do financiamento de campanha. Eu queria perguntar se nessa avaliação que você faz hoje do contexto, que não é hoje, o contexto não é favorável, qual é a responsabilidade que o próprio PT tem nisso? Né? Porque não é só o PMDB, mas que responsabilidade o próprio partido tem, né? Não apenas na sua atuação parlamentar, mas historicamente na forma como ele vai abandonando e deixando de ter um enraizamento na base, isso dificulta a canalização ou, né, base para uma proposta alternativa a essa. E finalmente um outro comentário que tem relação com a crítica que vocês fizeram à unificação, a proposta da reforma de unificação das datas eleitorais. Porque o calendário eleitoral de 2 em 2 anos, e é o mesmo argumento que eu utilizaria para defender o voto obrigatório, politiza. Né? Ou seja, é um momento que, bem ou mal, você é levado, né? O cidadão e a cidadã são levados a pensar em alguma dimensão da política. Né? Então, essa observação que eu queria fazer também. Pelo contrário, você unifica tudo, põe 5 anos. Você só vai pensar sobre isso daqui a 5 anos. Então tem, embora de forma muito frágil, né, uma politização, a política... Porque, no geral, o pensamento liberal e os políticos de plantão supõem que o voto, o máximo da democracia é o voto. Né? Então, aquele momento é um momento máximo. Para nós, talvez seja um momento até mínimo, né, dentro de uma perspectiva de mais participação popular, não só, né, no processo de escolha, de representação, mas no processo de decisão, de tomada de decisão. E quando você tem processos mais frequentes e obrigatórios, você, numa sociedade que tem uma cultura política frágil, que é a nossa, politiza, né, um exercício de política. Eu sei que a minha leitura é um pouco otimista, mas ela pode ter alguma... Bom, eu quero, vou ser bem mais breve nesse último bloco, quero dizer o seguinte, começando pelo final de novo. Os argumentos contrários à obrigatoriedade do voto são de tradição liberal, se é direito, não pode ser obrigação. Segundo, a obrigatoriedade garante uma fila na urna, portanto, os menos politizados estão já ali e para barganhar o voto, você não tem que recrutar, eles já estão recrutados pela obrigatoriedade.
terceiro argumento favorável, crítico à obrigatoriedade do voto, é que as instituições têm que ser colocadas em xeque. Em 2008, houve uma eleição do Parlamento Europeu, voto facultativo, apenas 46% dos eleitores compareceram às urnas. Em contraposição, vem essas questões, algumas delas a Patrícia levantou. Florestan Fernandes, que não pode ser chamado de direita, evidentemente, falava, olha, a obrigatoriedade do voto é um processo educativo para as massas. Porque o voto facultativo as distanciaria do processo político, né? É um argumento muito forte. O outro argumento está vinculado com a unificação das eleições. Eu, teoricamente, já defendi a unificação de eleições, mas hoje são dois argumentos muito fortes contra isso. A pauta local vai ser abafada pela pauta estadual e nacional. E mais do que isso, a unificação das eleições distancia o momento privilegiado de massa de discussão política. Ah, mas as eleições são caras. Então nós podemos chegar num limite, então vamos suprimir as eleições porque elas são caras. Você ataca o problema do custo da campanha com o fim do financiamento empresarial. Aí é que você enfrenta a questão do preço das campanhas. Limites rígidos. Eu acho também, Patrícia, que o PT tem responsabilidade nessa história. Porque ele operou uma lógica do presidencialismo de coalizão e talvez esquemas da particularidade brasileira do final da ditadura em diante e não enfrentou isso. O PT não levantava de maneira consequente a luta contra o financiamento empresarial de campanha. Ele operou isso. Ele fez parte dessa lógica. Os mega eventos esportivos, por exemplo, são uma grande questão a ser enfrentada ainda. E aí eu faço o gancho com a sua questão. Eu acho que não há semelhança possível entre o desenvolvimentismo de JK, por exemplo, e o quadro. Eu tenho muitas ressalvas a caracterizar o governo do PT como neodesenvolvimentista, e vou dar dois fundamentos para isso. Não é um tema sobre o qual eu tenha um acúmulo adequado, mas veja bem, o PIB brasileiro hoje, a participação da indústria no PIB brasileiro caiu de 27% para 13,5%. Você não tem desenvolvimentismo sem o núcleo da criação do valor. Pronto, economia política. Não tem. Né? Para ter isso, e aí eu quero olhar para as classes, para as frações de classe. Para que houvesse um neodesenvolvimentismo de fato, o governo de coalizão, a sua base parlamentar, ela teria que ter implementado uma política de enfrentamento de interesses das duas frações de classe, que no Brasil são as que estão à frente do bloco do poder, de novo com essas. Capital financeiro, isso está no mundo todo, e agronegocistas. E agronegocistas. E isso não se fez. Então, para mim, não é neodesenvolvimentismo, em primeiro lugar, por conta disso. Segundo lugar, a Patrícia tocou numa questão sobre a qualidade do emprego, que é uma coisa importante. A recuperação do poder aquisitivo do salário e a expansão do emprego formal, perfeito. Isso foi importante, é importante. Agora, a qualidade do emprego não, porque o jovem de 18 a 25 anos, que mora nos centros médios e grandes do Brasil, que ganha entre 900 e 1.400, 1.500, 1.600 reais, que não é um salário mínimo real nos termos do DIEESE, é sempre bom a gente lembrar dessa referência importante, ele não tem mobilidade urbana, ele não tem transporte coletivo bom o suficiente, barato, etc., rápido, e ele experimenta a falácia que a universidade ajudou a construir. Aumente a sua empregabilidade, invista na sua qualificação. Ele investiu e ele se depara com a frustração salarial. Ele não tem
empregos que o remunerem adequadamente. Aí isso é culpa do governo federal? Não, não é culpa do governo federal. Há um conjunto de aspectos que não foi enfrentado também pelas políticas sociais e econômicas. Bateu no limite. Bateu no limite. Né? Se você não tiver expansão de determinados vetores econômicos, não tem intersubjetividade que dê conta. Então, sobre a caracterização do governo Lula, né? Desenvolvimentismo e tal. A literatura sobre novo desenvolvimentismo, ou neodesenvolvimentismo, agora estão falando em social desenvolvimentismo, destaca o seguinte: é desenvolvimentista porque tem uma intervenção ativa do Estado, o Estado mexe os fatores econômicos. Agora, é diferente do... Isso pela literatura. Seria diferente do antigo desenvolvimentismo neonacional, o velho desenvolvimentismo, porque lá era, a tarefa era erguer a indústria do nada, né? Não tinha, né? Fazenda e tal, não tinha. Hoje a indústria estaria madura, então a questão é manipular as variáveis macroeconômicas. Então não tem que ter política industrial, tem que ter uma política de câmbio, entendeu? Fica mexendo ali, né, em variáveis macroeconômicas. Tem que buscar também, perseguir o equilíbrio fiscal, né? Ou seja, isso é uma cifra, né? Tá dizendo assim, o Estado conter o seu ímpeto, né, expansionista. O antigo desenvolvimentismo, não, o Estado mandava, né, carvão ali na fogueira, né, o negócio esquentar e desenvolver. Eu acho que, é a minha opinião agora, eu pensaria o governo Lula, digo como, é um negócio que é contraditório nos termos, né, mas ele é proposital, liberal desenvolvimentismo. Por quê? Porque ele é desenvolvimentista em relação aos meios, mas acaba chegando no fim que é aquilo que o liberalismo queria para o Brasil. Os antigos liberais queriam que o Brasil se conformasse com a sua vocação agrária. Por quê? Nos termos de troca internacional, a gente, né, dá carne e recebe computadores, cada um especializando na sua. As vantagens comparativas ricardianas, né? O desenvolvimentismo é contra isso. Né? Você tem que alterar qualitativamente a estrutura econômica nacional. O governo Lula intervém, né, usa o BNDES, usa o Banco do Brasil, né, para dar uma dinamizada e tal, mas a manutenção de uma política macroeconômica que ainda, em alguma medida, é restritiva, acaba favorecendo os setores primários, os agronegocistas e agora os extrativistas, né? O minério de ferro, os minérios e tal, petróleo, né? Daqui a pouco vai ter um boom aí do petróleo. Quer dizer, a gente vai amparar o país nisso. Isso realmente não é básico para você ter um país desenvolvido. Nenhum país desenvolvido do mundo fez isso. Então, se especializar em exportar matérias-primas. Né? Isso é na escola, a gente já aprende. Então, eu caracterizaria como essa esquizofrenia, um liberal desenvolvimentismo, porque o desenvolvimentismo acaba gerando a vocação agrária do país, né? Em vez de gerar indústria, qualidade de emprego. Tem autores que falam que tem um hibridismo, né? Acho que um bom exemplo nessa direção, por exemplo, as linhas de crédito habitacional, elas têm um vetor do desenvolvimento. A construção civil absorve muita força de trabalho. Só que o governo abdicou da regulação do mercado imobiliário. Então nós tivemos tanto Minha Casa Minha Vida, quanto as linhas para a classe média, ações numa direção da intervenção do Estado para induzir a atividade econômica, mas a renúncia do outro ponto da história. Então os imóveis tiveram um boom nos seus preços. Isso não tem a ver com a adorada lei da oferta e procura, não tem a ver com isso, tem a ver com especulação. Então o que faltou? Regulação do mercado imobiliário. Só vai ter financiamento para empreendimentos que não especularem os preços. Isso não se fez. Então vai para cá, mas na outra ponta não vai. Acho que é um bom exemplo. Exatamente. Isso daí é um exemplo muito ilustrativo desse hibridismo. Intervém, né, joga dinheiro lá, dinheiro público para subsidiar, para apoiar, mas não regula. Quer dizer, então o Estado intervém, mas
mas não intervém no sentido de regular. Os rentistas não gostam do Minha Casa Minha Vida. Mas os que exploram a produção do espaço urbano adoram isso, porque não tem a regulação do mercado imobiliário. Esse é um exemplo realmente muito bom. Até pessoalmente a gente constata isso. Eu morava de aluguel numa casa, aí fui para outra, na mesma rua, num apartamento. Aquela casa que eu alugava está há 3 anos lá, sem ninguém. Então, se você olhar só para essa situação, você poderia concluir, pô, então não tem problema de habitação mais, né? Porque ninguém está procurando e tal. Mas é porque o cara não baixa o preço, não precisa baixar, não tem ônus nenhum para cima dele, favorece a especulação mesmo. Enfim. Mas mas só para perguntar de novo, vocês acham que esgotou o pacto lulista ou não? A minha opinião é que esgotou. 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 Até porque você não tem muito mais famílias para serem, né, abarcadas pelo cobertor da proteção social, porque tem um limite objetivo para isso também. Né? Porque você define lá a linha de pobreza e quem abaixo dela vai receber o benefício. A não ser que a gente refaça a linha, né, para ampliar o contingente potencial do programa social. Mas, pelo que nós temos agora, né, tá alcançando o limite. Daqui a pouco você não vai ter mais gente fora do programa, gente que é beneficiário potencial do programa fora do programa. Então você vai expandir, bate no teto. Salário mínimo você também não pode valorizar indefinidamente. Não estou aqui querendo trazer a perspectiva do empresário, né? Mas é porque isso também gera uma distorção macroeconômica pela qual acaba gerando uma crise e aí afeta o nível de emprego, etc. Tudo bem, você sobe o salário, mas tem que subir a produtividade da economia, da indústria, por exemplo. Tinha que ter indústria. Se você tem indústria, você cresce, aí os sindicatos podem, inclusive, ir com fome para repartir os ganhos, né, de produtividade. Porque aí você tem base real para poder pegar ganho real. Né? Senão você fica, em termos nominais, aumentando o salário, acaba gerando inflação. Porque o empresário faz um cálculo simples. Eu ganho mais rápido e mais quanto? Se eu investir na produção aqui, tecnologicamente, ou se eu aumentar o preço. Já que tem um monte de gente com dinheiro para comprar. Essa é a questão de você subir o salário indefinidamente. Porque você gera, na verdade, um estímulo inflacionário. O cara, é muito mais cômodo. Eu fico aqui, não amplio minha capacidade, só aumento o preço. Vai fazer fila de gente para comprar carne, que está caríssima. Né? Então acho que esgotou. Acho que tinha que dar um passo em direção aí sim, a um desenvolvimento mais efetivo. Tem que investir em inovação, tecnologia. Temos exemplos de potenciais aqui que são muito bons. Eu andei lá pelo Nordeste, lá na Paraíba tem um polo digital lá. Campina Grande é um polo tecnológico, só que não ganha o apoio que os japoneses deram para a sua produção, para a sua inovação, que os americanos deram, que os europeus deram. Se você não dá, não adianta. Não vai ganhar na concorrência, no grito com o concorrente. Tem que proteger, tem que valorizar, tem que prestigiar. Esse seria o salto de qualidade, porque aí você melhora os empregos, gera melhores empregos, porque construção civil, né, é um emprego de qualidade, de remuneração pequena, né, qualificação também reduzida. Então, mas acho que precisa tomar cuidado para não derivar do esgotamento do que você está chamando de pacto ilícito para o esgotamento da via da referência eleitoral. Sim, porque você não tem. Quais são as alternativas? É uma outra ordem de questão. Embora seja uma questão realmente interessante essa, porque até pensando, né, os botões, eu estou votando no PT, eu sempre fui petista e tal, mas atualmente, já tem um tempo já, é por exclusão. Precisaria ter uma alternativa. O PSOL está na infância ainda, né? Então, quando está na infância, você fala que é bonitinho e tal, que é gracinha, né? Mas, assim, tem que crescer para se responsabilizar pelas coisas. Né? Responsabilidade do PT, acho que é fundamental também.
porque senão a gente fica também aliviando, né, o petismo de problemas, a sua própria culpa, né, no curso dos acontecimentos. Não é porque o PMDB não fechou e tal. Não, porque também teve déficit de reflexão, de oxigenação, na reflexão. O PT hoje está esvaziado, então está enfraquecido, porque eles foram todos para os governos, e aí o partido, como instância de mediação entre bases sociais e as instituições do Estado, ficou enfraquecido. Aí você acaba tendo falta também de oxigenação para a criatividade, né, política, e aí acaba o pessoal redundando na mesmice e no comodismo, né, de ficar, a saída mais fácil é você se entender, entrar no esquema. Pronto, aí acabou, né, já é outro limite. Mas é isso, vou ficar por aqui. Ok? Bom, eu gostaria de agradecer os que ficaram, a presença de vocês, agradecer o Edilson Siddhartha, agradecer também a Mariana, o Luciano, que são os coordenadores do Nutex. Acho que foi uma atividade muito acertada, de excelente nível. Eu queria inclusive convidar os dois colegas a escreverem a fala de vocês para a gente fazer um dossiezinho para publicar na nossa revista, né? A revista que Mariana inclusive agora vai participar do comitê editorial, né? Se vocês puderem escrever, a gente convida eventualmente mais alguém e a gente publica um dossiê em torno de um tema não só atual, mas extremamente relevante. Ok?